Agora são 7h47. Vamos falar agora sobre a situação do ouvidor das polícias do estado de São Paulo, o Benedito Mariano. A gente soube que houve na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo críticas, né, sobre declarações do Benedito Mariano, que ele quer realmente que seja apurado com todo o rigor o que aconteceu em Paraisópolis. Vamos falar com ele agora. Olá, como vai, Benedito Mariano? Bom dia. Eu vou bem, bom dia. Bom, a gente tem aqui informações, né, Benedito, que o líder do governo na Assembleia, o Carlão Pinhatari, do PSDB, disse que você é mau caráter e deve sair do posto. A gente sabe que teu mandato vence em fevereiro, né? E como é que você tá, né, enfim, vendo essa pressão toda em cima de você, hein? Olha, estamos no processo eleitoral, eu participei da disputa pelo CONDEP, tinha 4 candidatos. Fiquei muito feliz de ter sido escolhido na lista tríplice por unanimidade dos 9 votos que tinham no conselho no dia da reunião. Soube da manifestação do líder do governo. Se for em razão do trabalho que eu realizo na ouvidoria, de não me omitir a falar e me posicionar sobre casos graves envolvendo ações da Polícia Civil, da Polícia Militar, eu não vou me omitir. Então, do jogo político lá da Assembleia. Evidentemente que a fala de palavrões e de ofensas é ruim, né? Porque eu nunca uso a ouvidoria para fazer críticas a qualquer parlamentar, ao governador ou ao secretário. Eu me pauto nas ocorrências, nas ações, e essa ocorrência de Paraisópolis com 9 mortes é uma ocorrência gravíssima, e a ouvidoria vai continuar, independente do processo eleitoral de escolha para o próximo mandato. A ouvidoria vai continuar atuando com rigor, acompanhando na Corregedoria da Polícia Militar, no DHPP, o desenvolvimento das investigações. Ontem mesmo eu tive uma longa reunião com o coronel Marcelino. A ouvidoria havia solicitado desde domingo que o órgão corregedor assumisse as investigações dessa ocorrência pela expertise do órgão corregedor. Fiquei feliz que o comandante-geral da PM determinou que o órgão corregedor avocasse, e a rotina e o trabalho da ouvidoria continua da mesma forma. Benedito, bom dia, aqui é Cosmo falando. Ô Cosmo, tudo bem? Tudo bem. Benedito, se por um lado o líder do governo na Assembleia veio com esse palavreado que não podemos nem citar por conta que é muita, vindo de um parlamentar, usar esse termo é tão falta de decoro com o próprio parlamento. Enfim, por outro lado também temos parlamentares que se levantaram contra isso. Ontem também a bancada do PT na Assembleia, o líder da bancada, o deputado Barba, se reuniu para definir estratégia de como lidar com essa questão, pressionar o governador João Dória e também com, se não me engano, com o Procurador de Justiça, doutor Ismânio. A minha pergunta para você vai no seguinte sentido. Ontem, o tenente-coronel da Reserva, que deu uma entrevista aqui para a gente no jornal pela manhã, ele falou dessa questão que se equipara a grandes proporções, como, por exemplo, não na quantidade, mas pelo que chama atenção, com Carandiru, com outros massacres que vêm acontecendo, e que isso não pode ficar impune. E que, portanto, ele inclusive sugeriu uma perícia independente devido a casos que já estão sendo vinculados aí na imprensa e em grupos, que a perícia não está sendo feita de forma adequada, né? Como que está sendo feito esse diálogo, Benedito? A ouvidoria está dialogando diariamente com a corregedoria, com o IML, enfim, o que você pode adiantar para a gente?
Sim, estamos dialogando permanentemente. Como eu disse ontem, tive uma reunião longa com o corregedor da Polícia Militar. Na segunda-feira, a ouvidoria instaurou procedimento para acompanhar essa ocorrência e, além de enviar ofício ao diretor do DHPP e ao corregedor da Polícia Militar, eu também enviei ofício ao superintendente da Polícia Técnico-Científica, Dr. Maurício. Quero dizer que eu tenho confiança na Polícia Técnica de São Paulo. É a maior polícia técnica do país, apesar de estar defasado com cerca de 3.000 policiais para o estado inteiro, em dezenas e centenas e até milhares de casos que nós encaminhamos ao superintendente da Polícia Técnica, eles têm respondido à demanda da ouvidoria de maneira técnica. Então, quero tornar público que eu não tenho nenhuma observação com relação ao trabalho da Polícia Técnica de São Paulo. Creio que essa semana chega os laudos de necrópsia das 9 vítimas. Também solicitei à Polícia Técnica o laudo balístico para se confirmar que os policiais envolvidos na ocorrência não efetuaram disparo de arma de fogo. Eu não tenho nenhum reparo a fazer ao trabalho da Polícia Técnica Científica de São Paulo. Agora, Benedito, inclusive o Adilson Paes, ele, que é o tenente-coronel da reserva, ele falou nessa questão, né, que o Cosmo colocou aqui, sobre, enfim, essa análise internacional, inclusive, por conta de uma pessoa que foi ver a sobrinha, né, que é o comerciário Wagner dos Santos Oliveira. Quando ele foi ver a Luara Vitória de Oliveira, 18 anos, que morreu, que é uma das vítimas, foram até o IML e não deixaram ver o corpo, só apenas os pés e o rosto. Exato. E você tem notícias de que, enfim, como é que ficou esse caso, né? Quer dizer, é uma ilegalidade, não é isso? Inclusive, Benedito, só interrompendo a Marilu, complementando, que de forma agressiva, com distintivo, e aí eles não sabiam distinguir se eram, de fato, funcionários do IML ou se eram policiais. Não, casos como esse, pontuais, eu não tinha essa informação. A ouvidoria está à disposição de ouvir o pai da vítima, ouvi-lo a termo na ouvidoria, se aconteceu alguma irregularidade no ML em razão dessa tragédia, a ouvidoria está aberta para instaurar procedimentos, para ouvir o familiar da vítima, né? Eu não tinha conhecimento que um pai procurou o ML e não conseguiu ver o corpo da vítima. Evidentemente que se ele sentiu que... eu não sei em que circunstância se deu, se estava no meio do trabalho, mas a ouvidoria está aberta para ouvi-lo e se houve alguma irregularidade, nós instauramos o procedimento e vamos apurar. Exato, no caso é o tio, né? Enfim, desculpa, é o tio. E ao que parece, eles disseram que o corpo não havia sido desinfetado, segundo a informação que inclusive está no UOL, viu, Mariano? Mas enfim, agora... Eu primeiro queria publicamente dizer que se o familiar da vítima quiser ir na ouvidoria e detalhar o que aconteceu, eu vou ouvi-lo a termo e a partir das informações que ele traga à ouvidoria, eu instauro o procedimento para apurar. Exato. Agora, Benedito, a gente está recebendo, assim, enfim, está rodando aí pelas redes sociais informações de que grupos, né, da Polícia Militar, grupos no Facebook, né, estão comemorando,
né, essa tragédia, né? Enfim, tipo, que comece a choradeira, kkk, enfim, em muitas imagens, né? Já está circulando, né? Por aí e comemorando essa tragédia, né? Enfim, essa postura, né? Inclusive com músicas, né? Que ficam já inventando por conta desse ataque, né? Dessas, enfim, e ficam ameaçando o tempo inteiro. Como é que você vê, né? Nessas redes sociais, né? O comportamento aí desses policiais militares? Bom, eu não tive conhecimento dessas ações na rede social. A rede social, ela é para o bem e para o mal, né? E muitas vezes as pessoas se escondem na rede social para se manifestar. Evidentemente que se aconteceu isso, é um absurdo comemorar a morte de 9 pessoas. É um pouco falta de humanidade, né? Eu vou chegando na ouvidoria, tentar identificar e se tiver acesso na ouvidoria desses diálogos pela rede social, eu vou encaminhar o corregedor da Polícia Militar para apurar, né? É incompatível com a função institucional do órgão de segurança pública. Alguns de seus membros comemorar uma tragédia tão grave como a tragédia de Paraisópolis. Tá certo, Benedito. A gente agradece aqui a sua participação. Estamos aqui sempre, enfim, com os microfones à sua disposição, porque sabemos da sua seriedade diante aí da ouvidoria. Um grande abraço para você. Grande abraço e obrigado pelo elogio. Falamos aqui com Benedito Mariano, ouvidor das polícias do estado de São Paulo.